Vamos logo, senão cai de novo. Peraí. Então vamos lá, pessoal. A minha jornada, ela começou em 2002, quando eu me formei em fisioterapia. Comecei a trabalhar na área, fiz minhas pós-graduações na área da medicina tradicional chinesa, dermatofuncional, comecei a trabalhar com estética. Só que foi como a nossa colega, eu esqueci o nome dela, a gente, né, quer ver? Cadê o nominho dela? É outra coordenadora. Jéssica. Isso, a Jéssica. Jéssica também falou a mesma coisa, né? Parece que ficou faltando alguma coisa, porque tratar do paciente não é esteticamente por fora. Eu queria mais, eu queria buscar algo mais. E aí, em 2001, 2002, eu tive a oportunidade de ir para Portugal, estudei com o doutor Andrés Moritz, lá eu conheci a doutora Uda Clark, então eu fiquei em Portugal seis meses, fazendo cursos, aprendendo um pouco sobre naturopatia, lá eu tive conhecimento sobre iridologia, cheguei no Brasil, comprei minha primeira máquina de hidrocolonterapia e mandei ver. Então, em 2002, eu comecei a trabalhar nessa área de terapias integrativas, né? Terapias voltadas para naturopatia e estudei sobre iridologia. Lá em iridologia, eu tive acesso a 3 escolas, onde eu procurei, onde eu entendi como identificar a causa a causa das doenças, por exemplo, das alterações sistêmicas de um indivíduo, e conseguir associar essas alterações sistêmicas com o fator emocional. Então, pela iridologia, eu comecei a entender que o fator emocional é a causa inicial de qualquer patologia. Então, aí, com esse entendimento, eu dei prosseguimento com meus estudos, né? Então, eu estudei iridologia, eu fui para a área das terapias holísticas, então a terapia naturopata e depois terapia holísticas, né? Então, fui para o ramo da hipnose, da PNL, que é programação neurolinguística, tudo para entender o lado comportamental do ser humano. Aí, quando foi em 2009, eu pensei assim, nisso eu já estava trabalhando com processos de desintoxicações, desintoxicação metabólica, linfática, associando ao entendimento do ser humano como um todo. Aí, em 2009, eu decidi fazer nutrição, né, para entender mais sobre a questão de macronutrientes, micronutrientes, para poder englobar aí o meu tratamento, incluir nos tratamentos que eu desenvolvia, né, que eu desenvolvo ainda os tratamentos, e entender o ser humano como um todo. Terminei, fiz outras pós-graduações, atualmente eu trabalho na área também da ortomolecular, tenho pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro, então são nomes importantes do Brasil e aí fora, né? Insatisfeita, né? Continuei estudando e fiz faculdade de biomedicina. Por quê? Porque eu entendia que, eu entendo que para complementar o trabalho voltado para a nutrição, voltado ao entendimento do ser humano como um todo, eu precisava de trabalhar com a questão da nutrição mais, a questão mais de absorção nutricional, né? 100% mais absortivo, né? E hoje eu trabalho também com a nutrição injetável. Então, assim, bom, o que que eu recebi de tudo isso? O que eu tenho para falar sobre tudo isso? Em relação ao nosso tema do que a gente precisa descrever no livro, né?
O que eu venho observando nas pessoas, principalmente pessoas que estão buscando um sucesso no emagrecimento, ou um sucesso num tratamento, por exemplo, pessoas que têm quadros de alergias, intolerâncias alimentares, né? O que eu percebo é que tem um problema muito grande em relação a essa questão emocional. Não é só o alimento em si, ou um alimento que metabolicamente que não faz uma boa metabolização sistêmica. Tem relação também com o fator emocional. E é o que eu percebo isso nas crianças. As crianças que são alérgicas e têm algum quadro de intolerância alimentar, veja bem, isso eu não encontrei nenhum artigo científico, tá? Isso aqui vocês estão me escutando? Sim, sim. Então, assim, isso daqui é uma observação, né? É uma observação dessa minha história, dessa minha trajetória de trabalho, de atuação no mercado, que eu venho observando aonde as crianças, principalmente as crianças que desencadeiam processos de alergias e intolerâncias alimentares, tem um grande é, como é que eu vou dizer, tem um grande impacto por conta do fator emocional. Então, assim, eu pensei, vocês estavam conversando aí, eu estava pensando em algum ponto importante que eu acho que poderia estar mencionando no livro, em um dos capítulos. Mais ou menos assim, o impacto das emoções e a relação às alergias e às intolerâncias alimentares na infância. Eu pensei em alguma coisa nesse sentido. Então, Muito bom. assim, fica bom, né? Fica bom, Ficou? é interessante. Porque quem hoje não tem uma intolerância? Quem É, hoje não tem uma hipersensibilidade? Tem a é. questão, nós que somos nutricionistas, tem a questão da má metabolização, né? Tem a questão comportamental. E a maior parte das crianças que desencadeiam um quadro de intolerância à lactose, a glúten, não digo nem intolerância, uma hipersensibilidade a esses determinados alimentos, está muito relacionado com a separação dos pais. Então, tem fundo emocional aí. É. Agora, qual a ligação disso aí? Eu não sei, eu teria que, não sei. Depois, Van, você vai assistir a mentoria, daí você vai ver que eu dou algumas dicas de como escolher um título que prenda atenção, que desperte interesse, Certo, são 7 técnicas, daí depois tem lá como escrever um capítulo, que são 12.000 caracteres, dá mais ou menos umas 5 páginas do Word. Então, assim, é certo. legal, dá para falar bastante coisa, mas assim, é Tá, sempre legal a gente escolher uns 3 pontos principais para dar ênfase, para também não ficar tanta informação e confundir, né, o sim, leitor. sim, Mas dá sim, para falar bastante, dá para sutilmente entrar com um detalhe ou sim, outro de que você também tem sim, especialidade nisso, naquilo, né? Pode pôr um link, pode direcionar para um site, para uma rede social, para um teste. Então, todas essas dicas estratégicas estão na mentoria. É como gerar ótimo. negócio. É legal vocês sempre focarem quando vocês estiverem escrevendo no o que eu quero com esse capítulo. Eu quero só inspirar pessoas, porque acontece, tem coautor que Sim, escreve porque ele quer realmente inspirar, ele quer mostrar um exemplo de vida, ele quer ser uma inspiração, ok. Mas tem pessoas que, assim, como a maioria de nós, quer gerar negócios mesmo, quer aumentar a autoridade, eu quero aumentar a minha autoridade, eu quero dar palestras, eu quero vender um curso que eu tenho online, então eu já coloco aqui o link, faço um teste experimental, um teste de tal coisa, então tem muita coisa que dá para fazer e essas estratégias, essas dicas eu dou na mentoria, mas também fico super à vontade. Vocês vão ver que, assim, final de semana, feriado, se eu tiver com o WhatsApp na mão, eu certo. respondo. Eu não tenho tempo ruim, não é porque é só se eu não tiver com o WhatsApp na mão. Então, não importa se é final de semana, se é à noite, 5 horas da manhã, às vezes eu mando mensagem para vocês, tá? Não quero nem saber.
Que às vezes vocês me mandam mensagem meia-noite, mas eu só vejo no dia seguinte. Mas aí eu pego e já aproveito para não esquecer, daí eu já respondo na hora que eu acordo. Então, assim, eu estou super à disposição mesmo, e foquem nisso, foquem assim, qual é o meu objetivo? Eu quero dar palestra, eu quero dar treinamento, eu quero ser convidado, assim, para me recolocar no mercado, né, aumentar minha autoridade, eu quero mais clientes. Pensem sempre nisso, na hora que vocês estiverem escrevendo. Eu vou chamar a Bruna Tavan, para a gente não se estender muito. Seja muito Ok, bem-vinda, tá, meu amor? ok. É que assim, obrigado. É que Pode falar, assim, Cê. é muita, assim, eu estudo o tempo todo, gente. O tempo todo. Olha, eu acabei de terminar a faculdade de biomedicina. Já estou atuando em nutrição injetável. Gente, tem me complementado muito. Então, Imagino. assim, tudo pensando na questão da saúde do paciente. E o Hum. paciente, ele fica, assim, muito agradecido. Então, assim, e é isso, gente, eu falo demais. Eu falo demais, é porque é muita coisa. Não, É é só para muita vai ficar coisa. incrível, gente, vai ficar incrível. E É, aí depois, uma coisa que é muito legal, vocês irem falando com as coordenadoras de vocês no privado. Porque às vezes acontece é. de um falar alguma coisa que é um pouquinho parecida com o outro já se preocupa, fala assim, ah, mas eu vou falar o mesmo, e não vai falar o mesmo, gente, fiquem super Aham. tranquilos, vocês não vão falar a mesma coisa, porque vocês vão complementar com experiências diferentes, né, cases Sim, diferentes, cursos diferentes, formações diferentes, cada história vai ficar única, mas é mais legal, até para não sobrecarregar o grupo, falar no privado, e aí depois no final, ela, quando já tiver todos os temas, elas colocam lá no grupo para todo mundo ficar sabendo, mas a princípio, para não ficar ali aquele monte de informação, porque às vezes a gente vai pôr uma informação que é importante para o grupo. E como se começar a colocar muito assunto assim que é privado, né, assim, dúvidas individuais, acaba sobrecarregando e o pessoal para de olhar. Daí, na hora que a gente coloca uma informação que é importante para o grupo, a pessoa não vê. Então, assim, vão chamando as coordenadoras no privado, assistam a mentoria e comecem a escrever. Ah, uma informação importantíssima, antes que eu esqueça, a gente não segue norma ABNT. É uma formatação, uma diagramação de livro, não é um artigo científico. Eu sei que a maioria vai falar, graças a Deus, né? Porque quem gosta de aham. escrever, mas às vezes tem um ou outro que fala, poxa, eu queria que fosse ABNT. Não é. Não é uma formatação para um livro leve para o cliente, pro cliente, né, paciente, né, o público final entender, com cases, né, com histórias para ficar gostoso, com técnica, claro, mas assim, de uma forma leve, com referências lá no final, e é uma formatação padrão que a gente usa para um livro de histórias, tá? Vai ficar muito bom. Não se preocupem com essas questões de TCC, artigo científico, não para esse nosso livro. Tá bom, Vanessa? Posso chamar a Bruna? Ótimo, obrigado. Obrigada a você, meu amor. Seja bem-vinda. Bruna, você está aí? Obrigada. Aqui, noite, meninas. Como a Vanessa disse, é muita coisa mesmo, né? Vai ficar muito legal. Muito bom vocês aqui falando. Sou formada desde 2010, também, igual a Carol, nunca quis trabalhar com emagrecimento. Aí, pelas nutrição funcional da vida, comportamental, fitoterapia, desparasitação, desintoxicação, todas essas coisas, sigo mais ou menos a linha das Vanessas aí. E também gosto de direcionar com a nutrição sistêmica. Então, o que eu fui percebendo desde a minha formação em constelação familiar, juntamente com a nutrição, eu tento, né, ver o comportamento dos meus pacientes e também direcionar com frases, com exercícios, até mesmo com o que a natureza nos traz de equilíbrio entre todos esses processos familiares. Essas coisas aí. Tudo isso que vocês falaram, principalmente das Vanessas, então, por essa linha também. Eu tenho muitas tentantes por isso e vegetarianos. Gratidão por estar aqui. Boa noite. Você tá no mudo, Roberta. Desculpa, meninas.
Ó, então, assim, vou fazer um pedidinho para vocês. Quem conseguir entregar aí dia 15/6, já ajuda a gente bastante para a gente antecipar aí para a próxima fase, tá? Então, não esperem o último dia. Podem já começar a entregar antes, já podem começar a escrever, porque eu sei assim que a inspiração vem, né? Já vão colocando no papel, quando estiver pronto, já mandem seguindo aquelas orientações lá da mentoria, tudo em um único e-mail. O capítulo no Word, a bio no Word, com até 700 caracteres com espaço, e a foto, mesmo que seja a mesma foto que vocês me mandaram pelo WhatsApp, mande junto, anexada no e-mail, porque no WhatsApp perde resolução, então agora para o livro a gente precisa de uma foto com uma qualidade melhor. Então mandem os três documentos em um único e-mail, porque são várias pessoas mexendo no mesmo e-mail, então para as informações não se perderem, tá? E aí não mandem outro e-mail, não. Se for mandar outro e-mail, Roberta, nossa, esqueci de pôr a referência, ou esqueci, já me avisa, deleta aquele e-mail que eu vou mandar outro, e aí manda tudo de novo, que é para a gente não correr o risco de acabar pegando uma informação errada. Mas lembrem de colocar as referências, lembrem de colocar os contatos de vocês junto com a bio, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, o que vocês quiserem. Tem gente que gosta de pôr WhatsApp, tem gente que não gosta, fiquem super à vontade. Tem gente que só põe Instagram, coloca o que vocês quiserem, mas não esqueçam de colocar a forma das pessoas contatarem vocês. E então, assim, a gente colocou o prazo 30/6, né? Mas se vocês conseguirem entregar antes, melhor ainda. Começar a entregar já dia 15/6, a gente já vai adiantando as revisões. E agora eu queria abrir para dúvidas, para quem já assistiu a mentoria, para quem tem alguma dúvida, mesmo quem não tenha assistido, né? Eu passei algumas informações aqui que estão na mentoria, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, ficamos agora à disposição para isso. Ai, nossa, Posso, ninguém entendeu. posso perguntar? Pode. Um pouco a minha dúvida, eu assisti a mentoria, eu vi lá como você coloca, Roberto, como escrever, né, o capítulo do livro, e você coloca numa forma de narrativa, como se contando uma história, né? A gente pensa que é realmente falando para um público leigo, por isso você reforça bastante não colocar em forma de artigo científico, né? Porque eu acho que não é esse o propósito. E aí, como você colocou para ser contando uma história, e aí eu não sei como cada um vai escrever esse capítulo, aí eu queria até ver com vocês se a gente vai como fazer nesse contexto, por exemplo, abrindo o capítulo, começando contando uma história ou não, como que vai ser? Porque eu não sei, a minha preocupação é como essa pessoa vai começar a ler o livro, né? Que aí vai ter capítulo, vai ter história, tem capítulo que não, como que vai ser a linha mais ou menos do livro? Então, alguns capítulos às vezes começam assim, com uma história pessoal mesmo. Quando eu era criança, em 1900 e bolinha, blá, 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 daí a pessoa começa a contar um pouco da vida dela, aquela pessoa que realmente não tem problema para ela nenhum se expor, muito pelo contrário, ela quer que o cliente ali, que o paciente tenha essa conexão, e entenda, se fala, eu te entendo, porque eu passei pelo que você está passando. Isso é muito legal, isso gera uma conexão muito forte, mas não é todo mundo que gosta, né, de expor a sua vida assim, mas não precisa pôr detalhes, tem detalhes que dá para repetir, não precisa também realmente contar todos os detalhes, né, dá para contar, um pouco que contar já conecta, é legal, então você pode começar, assim, dessa forma, contando a sua história. Você pode começar com uma provocação, você sabia que tal coisa, né? Imagine se, blá, 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 né? Dá para começar fazendo uma provocação dentro do tema de vocês, né? E aí depois começa a contar uma história. E entra realmente naquela linha do storytelling, né? Você começa a contar uma história, daí entra ali na complicação, na dor, né? Cutucar a ferida mesmo, e aí vem a solução. Como que você soluciona o problema, a sua especialização, os seus diferenciais, como que você se ajudou ou ajudou o seu paciente. A gente fala que quando vai falar de alguém, né? De um paciente, de um cliente, mudar alguns detalhes, né? Não precisa falar que é fictício, porque você já está mudando uns detalhes, tá, né? Não está falando o nome da pessoa, então, porque se fala assim, é fictício, estou mudando os detalhes, daí o cara se identifica e fala, sou eu, ela só mudou meu nome, né? Não precisa falar que é fictício, né? Só põe ali uma história mudando alguns detalhes, né? Mas baseado num caso real mesmo, e aí a mesma situação, né? A apresentação, a complicação e depois
a solução ali, como que você ajuda para brilhar mesmo com os seus diferenciais, com a sua especialidade. A gente vai mais ou menos nessa técnica, mas, assim, tem casos que a pessoa, ela conta uma história ou outra dentro do capítulo, histórias mais curtinhas, e vai entrando com partes técnicas mesmo, 7 ingredientes, blá, 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 5 passos para tal coisa, entrar como se fosse um passo a passo, um tutorial dentro mesmo do capítulo. E aí, em alguns intervalos, vai contando uma historinha, né? Às vezes 3 histórias pequenas, intercalando com conteúdo técnico. Claro, vocês têm que pôr um pouco de técnica, sim, porque é isso que vai aumentar a autoridade. Mas como a ideia é que o cliente final mesmo, ele veja aquilo ali, né? Encontre um pouquinho de ajuda ali, mas possa, né, entender, né? Para ele entender de uma forma clara e depois até contratar vocês, poxa, preciso dessa pessoa para me ajudar, eu fiz um pouquinho e já me ajudou. Imagine se realmente eu contratar essa profissional, né, o que eu posso conseguir, então é que gere negócios. E para ele conseguir ter esse resultado, ele precisa de uma comunicação simples, né, uma comunicação que seja mais fácil para ele entender. É isso, Cris. É isso, obrigada, Roberta. Acho que a mentoria, ela tá bem objetiva, né, ela tá curta, assim, eu procurei não fazer algo assim muito longo, assim, porque eu também sou muito prática, né, eu gosto de coisas que resolvam rápido, eu não gosto de ficar assistindo aqueles vídeos que às vezes a pessoa fica ali falando e fala 10 vezes a mesma coisa, né, então, eu acho que os vídeos estão bem objetivos, né, estão fáceis de entender também, acho que é por isso que ninguém tem dúvida, né, espero. Eu só queria comentar. Pode falar. Van, é rapidinho, tá? Roberta, então, por exemplo, eu posso utilizar os casos que aconteceram com meus pacientes, mas dando um outro nome, né? Por exemplo, eu como treinadora de hábitos de vida, eu posso utilizar, por exemplo, resumindo 3 casos de pacientes, utilizando o que eu quero falar nos tópicos, né? Eu quero falar de como gerenciar estresse e ansiedade através da melhora dos hábitos de vida, né? Que isso influencia completamente no que eu faço hoje como coaching de saúde. E aí, por exemplo, eu posso utilizar 3 pacientes que evoluíram completamente, né, na qualidade de vida, no emocional, em tratamento e cura de diagnóstico, utilizando as referências das histórias e dando ensinamento em cima daquilo, Rô, é isso? Muito bom, sim, muito bom também. Ok, E aí, então ficou claro. qual que é a aprendizagem ali, né, naquela história? Porque as histórias, elas prendem a atenção, elas conectam muito, né? Quando a gente está conversando com as pessoas, elas começam a contar uma história para a gente para, né, para prestar atenção. Então, as histórias realmente conectam. E aí, quando vem uma parte técnica, né, uma informação ali importante, a pessoa tá concentrada, ela tá ali realmente focada. Entendi. Deixa eu só rapidinho contar para vocês, assim, eu estou muito feliz com esse grupo, eu quero o Instagram de todo mundo, que eu estou apaixonada por todas essas mulheres maravilhosas aí. Mas eu queria contar para vocês um caso que aconteceu comigo, assim, rapidinho, 1 minutinho. Eu peguei uma paciente esses dias para fazer uma avaliação nutricional de 7 anos, com quadro de alopécia. Várias partes da cabeça dela já não nascem cabelos, já não nascia cabelo fazia 4 anos. E essa mãe veio fazer a avaliação com a criança, tomando um copo de Coca-Cola e chupando aquele pirulito azul. A criança no colo dela, uma criança hiperativa, bagunceira. E essa menina, ela tinha evacuação, só para vocês terem uma ideia, de 15 a 20 vezes no dia. A mãe, desde os 4 anos que começou a cair o cabelo dela, começou a ir nos médicos, pediatras, dermatologistas, cuidavam do externo, que era a queda, mas não resolvia, e nunca trataram a alimentação dessa criança. Nunca. Nunca mudaram nada. E foi tão incrível o trabalho da nutrição, porque com uma evolução simples de restringir, chamei a família toda, falei, a avó da mãe, a avó do pai, eu quero todo mundo junto a partir de hoje, em todas as casas, reeduca a alimentação para essa menina ter qualidade de vida. E foi tão incrível, meninas, que em 45 dias, essa menina fechou o couro cabeludo. Ela fechou o couro cabeludo,
com terapia comportamental e técnicas de terapia holística, o emocional dessa menina está super leve, é uma criança que dorme a noite inteira e, pasme, de 15 a 18 evacuações por dia, agora ela tem uma evacuação. Olha que coisa, né? Então, gerenciou, administrou a qualidade de vida, a alimentação e tratou do emocional dessa criança, dando atenção para ela, o cabelo voltou a nascer, depois de 4 anos. 4 anos. Então, assim, eu pensei muito nessa história, não vou usar o nome, né, mas... E essa Vanessa que é do Dr. Laí Ribeiro, aí deve ter história para dar e vender também, né, Vanessa? Obrigada. E às vezes você põe um nominho, né? Põe um nome fictício mesmo, né? Sim, sim, belezinha. Obrigada. Imagina. Então, assim, aqui hoje nós estamos só mulheres, né? Girl Power, mas temos 3 homens, né? O Thiago, o Felício e o Luiz, e ainda temos mais uma vaguinha, provavelmente vai entrar mais uma pessoa, e aí a gente realmente fecha o grupo. E aí é só ir para a escrita e para as próximas fases. Só queria comentar que essa reunião foi muito rica para mim, porque eu ainda não comecei a escrever, eu já estava pensando em escrever o que eu falei no início, mas, assim, essa reunião me deu um norte e eu já descobri o que eu vou falar. Que legal! Dando aí um comentário de todo mundo, e quando a Vanessa falou, né, ela falou de focar a questão das emoções na intolerância alimentar, por exemplo. Então, me deu um norte, assim, para uma coisa que eu acho que é o que eu vivi, inclusive. Eu nem contei muito bem minha história, mas talvez eu vou fazer meio que uma biografia, na minha autobiografia, um pouco relacionada com isso, que é a questão das emoções e dos parasitas. Então, eu venho falando muito do voltar para casa, né? Do tipo, se você não está em casa, alguém te ocupa. E a gente não é a gente acha que a gente é a gente, mas na verdade está sendo influenciado por milhões de bactérias, fungos, parasitas, tem que até aquele livro, né, acho que é 10% humano, não sei se vocês leram. E então acho que meu foco vai ser esse aí, né, as emoções e esse voltar para casa, né, de, tipo, voltar a si, né, ocupar o seu lugar, assumir suas responsabilidades, tanto da alimentação, de cuidado pessoal, como de ser quem você é, né, de buscar o propósito. E acho que eu vivi um pouco isso, eu fui muito tomada aí por vermes e parasitas e fungos, porque eu tomei 10 anos de antibiótico na minha vida, dos 7 aos 18, porque era o protocolo lá para febre reumática, né, daquela época, eu tirei as amígdalas e tal, então eu vivi a vida tomada por fungos, né, eu tinha muito fungo de pele, caspa e tudo que é fungo, e na mente também, né, então hoje eu entendo que eu não era eu, né, eu estava vivendo sendo levada por todos esses bichos, né? Tanto que eu fui caminhando aí nos aprendizados e detox e medicina chinesa e funcional para chegar no momento onde eu entendi que a questão da desbiose intestinal. Então, o meu foco de tratamento é sempre aí pelo intestino, né? E aí eu estou entendendo que vai muito além de fungo e bactéria, né? Tem parasita por todo lugar e eles ficam tomando conta, porque eles comem neurotransmissores, comem enzimas, comem hormônios, e a gente não consegue ter um emocional, né, equilibrado com isso. Mas, enfim, parece que a gente está acabando o tempo de novo aqui. 10 minutos. Mas, enfim, deu esse norte. Obrigada, foi muito rico ouvir todos vocês. E aí é isso, vamos trocando, né? Em particular, qualquer coisa a gente vai se ajudando nesses temas. Estou muito ansiosa por esse livro. Eu e um monte de gente que eu falo, né? Porque eu estou coordenando 15 livros. E aí eu falo de todos os livros para todo mundo, né? E aí, quando a gente fala desse livro aí para as pessoas, esse e tem um outro chamado Você Não É Louco, só com psicólogos, para desmistificar um pouco a questão da psicologia, né? Que o brasileiro ainda tá mudando, mas ainda tem um pouco de vergonha de falar que vai no psicólogo, que faz terapia. São 2 livros assim que estão sendo mega esperados. Estou muito feliz mesmo. Prazer imenso conhecê-las. Eu acho que dá para a gente encerrar, né? Jéssica, quer falar mais alguma coisinha para concluir? Somente agradecer, gente. Estou apaixonada por todas as histórias. Algumas histórias eu já até conhecia um pouquinho, mas que time incrível que nós estamos neste livro, de verdade. E assim, todas foram selecionadas, foram convidadas, né? Mas eu vejo que, acima de tudo, realmente ficou quem se conectou, né?
verdade. Porque eu convidei mais pessoas que não fez sentido. E aí, assim, só entrou realmente quem se conectou, quem fez sentido com toda essa parte, porque se vocês pararem para perceber, todas nós temos um ponto em comum. Nenhuma de nós falamos algo totalmente diferente da outra, né? Então, acho que o livro vai ficar maravilhoso. É isso, gente. Boa noite, bom fim de semana. Meninas, então, um prazer imenso. E vocês sabem, né, que a história de vocês vai ser transformadora. Vocês sabem disso. E vocês vão ter certeza quando as pessoas começarem a encontrar vocês, e falarem, eu li o seu capítulo, eu vi tal coisa, me ajudou tanto. Nossa, vocês vão ver como isso é gratificante, principalmente para quem nunca escreveu nenhum livro ainda, nem coautoria. Vocês vão ver como é gratificante quando a pessoa, me dá um autógrafo, eu li o seu capítulo. É muito legal, é muito assim, é gratificante para a gente, assim, quando a gente percebe, né, que o que a gente faz realmente ajuda outras pessoas, faz todo sentido. E vocês sabem disso, né? Não preciso nem falar, vocês sabem disso. O trabalho de vocês é maravilhoso. Então, tá bom, meninas. Beijo enorme, prazer imenso conhecê-las. Beijo, gente. Boa noite. Beijos. Obrigada. Vamos lá, vamos juntas. Bye, bye.